Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre classificação das normas constitucionais. Um vídeo que eu estou gravando porque entrou um pedido no meu canal. Antônio, grava um vídeo sobre classificação de normas constitucionais. Atendendo a solicitação, aí vai. Eu vou fazer uma abordagem à luz do José Afonso da Silva, que é o autor precursor, o autor que separou as normas constitucionais em normas de eficácia plena, contida e limitada. Antes, peço a gentileza de sempre, se inscreva no canal, comente, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer, porque ele também é seu. Eu te confesso que quando comecei a estudar o direito constitucional, tive uma grande dificuldade com a classificação das normas. Eu não conseguia entender a racionalidade do José Afonso da Silva. Eu até compreendia que as normas constitucionais eram dotadas de eficácias diferentes, mas não entrava na minha cabeça. Tudo começou a fazer sentido para mim quando eu fiz o que vou fazer com vocês hoje, colocar as três categorias lado a lado. Por isso já te adianto, a tela vai ficar um pouco repleta de informação. Se você tiver dificuldade para ver em celular, veja no computador, porque só assim, vendo uma ao lado da outra, você vai compreender. E aí no final eu vou responder uma questão da Banca CESP de um concurso de promotor, um concurso super complicado, mas que você vai tirar de letra entendendo a classificação das normas constitucionais, segundo José Afonso da Silva, comigo. Tudo começou quando lá na década de 60, este autor olhou para a Constituição vigente e falou: essas normas constitucionais não têm a mesma eficácia, não têm a mesma força. E ele estava certo. Eu vou contextualizar à luz, naturalmente, da Constituição Brasileira de 1988. A primeira categoria é a da norma de eficácia plena. Estas normas são normas autossuficientes. Isso significa que elas têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Era isso que eu lia no livro do José Afonso da Silva e era isso que eu realmente não entendia. Mas para mim começou a fazer sentido quando percebi que estas normas produzem efeitos desde a entrada em vigor da Constituição e que elas não deixam margem para restrição e que elas não precisam de uma disposição futura para complementá-las. São normas, por assim dizer, completas, normas que desde o momento que entram em vigor na Constituição, você consegue entender o que elas significam. Elas não precisam de disposições constitucionais outras para esclarecê-las, nem mesmo de disposições legais para esclarecer o seu sentido. E também pela literalidade, essas normas não deixam margem para restrição. São normas completas, então, normas de eficácia, como José Afonso da Silva chamou, plena. Um exemplo, e aí eu já volto para analisar tudo contigo, está ali no artigo 5º, inciso 3º, um dispositivo que diz: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ponto. Perceba, esta norma é dotada de uma clareza altíssima, é uma norma autossuficiente. Eu não preciso de uma outra lei explicando o que é tortura para retirar alguém de uma situação como essa. E também você percebe que a literalidade constitucional não deixou margem para a restrição. A tortura e o tratamento desumano ou degradante são proibidos. Não tem uma exceção no texto. Se, por exemplo, estivesse assim: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, vírgula, salvo para obter confissão de alguma pessoa que é acusada de um determinado crime, estou forçando o exemplo, naturalmente, aí sim, essa norma seria uma norma dotada de outra eficácia, não seria uma norma de eficácia plena, porque o dispositivo em si deixaria margem para a restrição. Esta é a norma de eficácia plena, então, numa escala de eficácia, ela é a que detém a maior delas. Mas aí tem uma outra categoria de norma. A gente tem normas de eficácia contida. Elas são muito parecidas com as normas de eficácia plena. O que separa é basicamente um detalhe. Para você entender, acompanhe aí. Elas são normas autossuficientes. Também são normas dotadas de uma clareza muito grande. Só que elas, apesar de serem dotadas de aplicabilidade direta e imediata, não têm aplicabilidade integral necessariamente. Por quê? Porque o legislador infraconstitucional, o Congresso, pode criar uma lei para diminuir o alcance delas. Aí você tem o nome norma de eficácia
contida. O Congresso vem e contém aquela disposição constitucional. Veja, elas produzem efeitos amplos desde a entrada em vigor da Constituição. Isso acontece também com as normas de eficácia plena. Mas, diferentemente do que acontece com estas, as normas de eficácia contida deixam margem para restrição, entre parênteses, contenção por parte do legislador infraconstitucional. E aí vem o exemplo mais cobrado em prova de concurso público de norma de eficácia contida. O artigo 5º, inciso 13, que diz: é livre o trabalho, o ofício e a profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Perceba você, então, que o texto constitucional deixou margem para uma atuação restritiva por parte do Congresso. Eu não tenho dúvida, essa disposição é de uma clareza tremenda. Eu sou livre para escolher o trabalho, sou livre para escolher o ofício, a profissão, mas, a depender da escolha que eu faça, eu poderei me sujeitar a uma qualificação profissional que é feita por lei. E um bom exemplo está justamente na advocacia. Você pode escolher ser advogada, advogado, não há nenhum problema nisso, mas você não vai poder exercer esta profissão de maneira tão livre. Por quê? Porque a lei já entrou para quê? Para estabelecer qualificações profissionais para esta carreira. E você sabe quais são elas. Para ser advogada, para ser advogado, tem que primeiro ser graduado numa faculdade de direito e depois tem que fazer o exame da ordem e ser aprovado. Então, o que separa a norma de eficácia plena da norma de eficácia contida é justamente a possibilidade deixada pelo texto constitucional para a atuação restritiva por parte do Congresso. Perceba, o Congresso não poderia colocar uma exceção ali no artigo 5º, inciso 3º, porque ele não deixou margem para isso. Ele veio e decretou: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ponto. Não deixa o dispositivo margem para uma atuação restritiva por parte do legislador. Agora, aqui do meu lado, no artigo 5º, inciso 13, a Constituição deixou. A Constituição mandou um recado bem claro, dizendo: você é livre para escolher o trabalho, o ofício ou a profissão. No entanto, a depender da sua escolha, o Congresso poderá entrar para dar uma contida naquilo, tá legal? Até porque são normas muito parecidas, a doutrina diz que enquanto uma norma de eficácia contida não for restringida, ela se aplica como norma de eficácia plena. E é justamente o que acontecia com a advocacia. Antes do Estatuto da OAB, não havia o exame de ordem. E aí as pessoas se graduavam e começavam a exercer a advocacia livremente. Após, contudo, veio a restrição e impôs o exame de ordem como uma condição para exercício desta profissão. Agora vejam só, ao lado das normas de eficácia plena e contida, temos também as normas de eficácia limitada, e estas são bem diferentes. Por quê? Porque estas não são autossuficientes. Essas normas não são dotadas de uma clareza tão grande quanto as demais. Estas normas têm aplicabilidade indireta, imediata e não integral. Para você entender, estas normas não contam com todos os elementos para, desde a entrada em vigor da Constituição, produzirem os seus efeitos. Estes efeitos, decorrentes de uma norma de eficácia limitada, apenas incidirão quando o dispositivo for regulado pelo Legislativo ou mesmo pelo Executivo. Então, essa norma de eficácia limitada, ela nada mais faz do que estabelecer uma moldura para exercício, por exemplo, de um determinado direito. Mas o como vai ser esse direito exercido, aí depende de uma atuação por parte do Congresso. Mas veja só, aqui o Congresso vem para completar a norma. Na norma de eficácia contida, o Congresso vinha para restringir, para conter o alcance da disposição constitucional. Um clássico exemplo de norma de eficácia limitada é o artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, você percebe que a Constituição nada mais fez do que enunciar que o consumidor é merecedor de uma tutela específica a ser providenciada pelo Estado. E aí cabe ao Estado dar cumprimento à Constituição, criando o quê? Uma lei que efetiva a proteção.
Esta lei já foi criada no Brasil lá na década de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. Mas veja, até então, nesse ato que vai do 5 de outubro de 88, promulgação da Constituição, até a criação do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não era dotado de uma alta proteção, apesar de a Constituição dizer que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Um outro exemplo de norma de eficácia limitada dado pela doutrina é o artigo 37, inciso 7, aquele que fala que o servidor público civil pode fazer greve nos termos da lei. Perceba, na ausência de lei, o servidor público civil, olhando para a literalidade constitucional, não consegue fazer a greve. Por quê? Porque a lei é justamente o instrumento que vai dizer para o servidor como, em que condições ele pode fazê-la. É claro que o Supremo Tribunal Federal já entendeu que na falta de uma lei regulamentando a greve do servidor público civil, pode o servidor público civil fazer a greve com base na lei de iniciativa privada, na lei de greve da iniciativa privada. Mas ainda assim, olhando para a literalidade constitucional, a gente percebe no artigo 37.7 uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque o direito vai ser exercido apenas após uma regulamentação a ser feita pelo legislador infraconstitucional. Isso não acontece com as normas de eficácia plena ou normas de eficácia contida, porque nessas duas categorias as pessoas podem sim exercer o direito, elas não ficam dependentes de uma lei, de um ato normativo para exercer o direito. Isso só vai acontecer com a norma de eficácia limitada. E sobre estas, o José Afonso da Silva ainda vai adiante. Ele diz que as normas de eficácia limitada se dividem em normas definidoras de princípio programático e em normas definidoras de princípio institutivo. Estas normas definidoras de princípios institutivos organizam o Estado, ao passo que as normas definidoras de princípios programáticos estabelecem as metas, os objetivos, os programas para o Estado. Um bom exemplo de norma de eficácia programática, norma de eficácia limitada, definidora de princípio programático, é o artigo 3º da Constituição, que contempla os objetivos da República Federativa do Brasil. Olhando aquilo ali, você percebe que a Constituição estabeleceu metas, programas a serem preenchidos por atuações que vão ou ser feitas pelo Legislativo ou pelo Executivo. Por isso, inclusive, que eu coloquei que essas normas de eficácia limitada dependem de regulamentação a ser feita pelo Legislativo ou mesmo pelo Executivo. Então, para mim, tudo isso começou a fazer sentido quando eu coloquei uma ao lado da outra. Claro que isso envolve uma certa doação por você. Você vai ter que pensar. E aqui, macetes não ajudam muito em provas, entende? O que você tem que entender, o que tem que bater aí no seu coração é a norma de eficácia plena, ela é a mais completa de todas. Aquela que vai surtir efeito numa determinada realidade, independentemente de uma regulamentação futura. E pela sua clareza e forma de construção, ela não deixa margem para restrição. A norma de eficácia contida tem outra racionalidade. Ela também é completa, ela também é autossuficiente. No entanto, a literalidade constitucional deixou margem para uma atuação restritiva, como é o caso aqui, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Agora, já as normas de eficácia limitada, essas daqui não são autossuficientes, elas dependem, para produzirem todos os efeitos queridos pela Constituição, de uma atuação legislativa futura. Você percebe que a lei entra para interferir na norma de eficácia contida e também para interferir na norma de eficácia limitada. Mas a lei entra com um propósito diferente. Por quê? Porque na norma de eficácia contida, a lei entra para restringir o alcance. Na norma de eficácia limitada, a lei entra para explicar a forma de aplicação daquele direito. Estas são as normas de eficácia plena, contida e limitada, segundo o José Afonso da Silva. Alguns autores e autoras mais tarde deram nomes diferentes para essa classificação, mas a gente fica com esta que é a mais tradicional, que é a mais, inclusive, cobrada em concurso público. E aí, veja essa questão que foi cobrada em 2020 pela banca CESP, SEBRASP, no Ministério Público do Estado do Ceará. Uma prova de promotor de justiça de entrância inicial que, sem dúvida alguma, é dotada de uma dificuldade muito grande. A prova, ela colocou 3 dispositivos constitucionais e pediu para dizer
qual era a norma de eficácia plena, qual era a norma de eficácia contida e qual era a norma de eficácia limitada. Já vou ler com você, mas as alternativas estavam aqui, ó. Você tinha que dizer na ordem, uma era programática, uma era plena, contida, limitada, plena. Você percebeu aqui que a prova usou uma subespécie da norma de eficácia limitada, mas vamos juntos ali para tentar entender a racionalidade da classificação das normas, olhando para exemplos concretos. O artigo 5º, inciso 58, fala que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, esse dispositivo falou assim, ó, o civilmente identificado ele não será submetido à identificação criminal, ponto. Eu não preciso de uma lei explicando o que é identificação criminal. Quem é do ramo sabe que é aquele processo feito na delegacia, tira foto, recolhe sinal característico de pessoa. É um direito. Eu não sou submetido à identificação criminal se porto um documento. Contudo, nas hipóteses que a lei estabelecer, eu poderei sim ser submetido à identificação criminal. Então você percebeu que aqui a lei entrou para restringir o direito. A lei vem e fala, olha, pessoas, por exemplo, que são acusadas de falsidade ideológica, elas devem ser submetidas à identificação criminal, ainda que portem um documento, porque há uma expectativa de que aquele documento seja falso. Então aqui eu tenho um dispositivo que é claro, mas que pode, na forma da lei, ter o seu alcance diminuído, contido. Aqui eu tenho uma norma seguramente de eficácia contida. Agora, o de baixo, o artigo 18, parágrafo 1º, fala que Brasília é capital federal. Ponto. Brasília é capital federal. Preciso explicar o que é Brasília? Preciso ter uma lei explicando o que é capital? Não. Deixou margem para restrição? Não. Aqui, seguramente, eu tenho uma norma de eficácia plena. Agora, veja o de baixo. Compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas nos termos da lei complementar. O que é grande fortuna? A partir de quanto é grande fortuna? Perceba que neste caso a gente precisa da lei para que a lei dê concretude à disposição constitucional. Logo, a gente tem aqui uma norma de eficácia limitada, contida, plena e limitada. E aí você vai lá para as alternativas e encontra contida, plena e limitada ali na letra E. O gabarito é letra E, confirma. Esta é a classificação das normas constitucionais. Óbvio, o macete sempre ajuda, mas aqui a gente precisa entender a racionalidade da discussão. Eu espero que você tenha entendido. Esse ponto é muito, muito cobrado em concurso público. Se você quiser algum vídeo, se você quiser um comentário, deixe aí o seu recado para mim, eu vou ver, vou te responder e a gente vai junto construindo um canal de direito constitucional bem legal para você. Me ajude. Curta, compartilhe, comente, indique para as pessoas que você conhece e vamos fazer esse canal ficar grande como é o direito constitucional. Obrigado pela atenção, grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.